Olá, meus amigos. Que a paz de Jesus nos envolva nesse momento, para que possamos refletir em seus ensinamentos, que a nossa mente e o nosso coração estejam abertos. Hoje vamos refletir em duas palavrinhas que estão sempre em nossa vida, que é o melindre e a maledicência. Vamos buscar algumas observações dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, Bem-aventurados puros de coração. Então a gente começa com a maledicência. A maledicência é o ato de falar mal dos outros. E ele é muito conhecido no nosso meio como fofoca. A maledicência ela pode estar tão presente em nossa vida que ela se torna um vício. O vício de falar mal das fraquezas do outro. No Evangelho, no capítulo 8, no item 8, tem uma frase muito interessante, uma passagem, não é uma frase, é uma passagem de Jesus, onde ele está junto com algumas pessoas e os fariseus perguntam para ele por que os seus discípulos não observam a lei. É que eles queriam saber por que os discípulos não lavavam as mãos antes de comer. E Jesus lhes responde que não é o que entra pela boca de um homem que o perde, mas sim o que sai da boca de um homem. Porque o que sai vem do coração, e é do coração que pode vir os maus pensamentos, os falsos testemunhos, os homicídios. A maledicência nos afasta uns dos outros, por isso é preciso ter muito cuidado com as nossas palavras. Porque a palavra ela pode influenciar tanto para o bem como para o mal. Com uma única palavra a gente pode fazer o outro se sentir importante para nós, ou a gente pode matar o seu sonho. Nós podemos incentivar algo de bom, isso se a nossa escolha for de fraternidade, de caridade, ou nós podemos incentivar coisas ruins, se deixarmos a inveja, o egoísmo ditar as nossas palavras, ditar as palavras que vão sair de nossa boca. O Evangelho, ele está cheio de advertências. Uma delas muito conhecidas nossas é: atire a primeira pedra aquele que não tiver pecados. E quem de nós se considera isento de erros? Antes mesmo de falar mal do outro, nós podemos nos analisar. Interessante é que no Livro dos Espíritos tem a questão 919A, onde o Espírito diz que diariamente ele passava em revista tudo o que tinha feito durante o dia, para ver se podia ter feito melhor, se fez algo que prejudicasse alguém, se alguém tinha queixa dele. E assim ele podia fazer sempre o melhor a cada dia. Então nós podemos pensar em duas coisas importantes antes da gente passar alguma informação para frente. Verdade. Isso que eu vou passar para frente é verdade? E se é verdade, eu vou passar a informação correta, como chegou até mim, como eu vi que acontecer, ou se tem acréscimo da minha própria opinião, porque às vezes eu acrescento para que a notícia fique maior, fique mais interessante. Eu quero participar daquele grupo que também está participando desse tipo de conversa, dessa notícia, e quero que a minha opinião também prevaleça. Então é necessário a gente saber se o que eu vou passar é verdade e se essa verdade está isenta da minha opinião. Outra coisa interessante a gente saber é utilidade. Isso que eu vou falar é útil? É útil para aquele que vai me escutar? Vai ajudar o outro ou vai constranger? Porque às vezes a forma que eu falo acaba constrangendo, mesmo que seja verdade. Então, quando há constrangimento, não tem utilidade, mesmo sendo uma verdade. Já vi pessoas dizerem que é sempre melhor a verdade, doa a quem doer. Mas se traz dor, se traz sofrimento, será que isso vai ajudar? Às vezes o calar não seria melhor?
Se eu não sei falar com bondade aquela verdade, talvez o calar seja melhor do que falar a verdade de uma forma dura. E é aí, se eu não sei falar, se eu não tenho bondade, mas quero que a minha opinião prevaleça sobre o outro, que entra o melindre. Se eu não consigo me expressar com bondade, consequentemente vou deixar o outro melindrado. Mas o que é o melindre? É o ato de se magoar com facilidade. Então, o falar mal do outro pode fazer com que o outro se melindre. Nesse caso, somos nós que precisamos ter cuidado com as nossas palavras, para que o outro não se melindre, não se magoe. Mas mudando, no lugar de ser o outro a se melindrar, e quando somos nós o objeto da conversa maledicente? Quando somos nós que estamos sendo observados, comentados, como é que nos sentimos? Hoje já temos mais discernimento dentro do Evangelho para conseguir não ficar melindrados? Será que temos? Estamos estudando, sempre nos encontramos, mas será que todos os ensinamentos de Jesus que a gente já absorveu faz com que tenhamos entendimento de não nos melindrarmos? Vamos a Mateus 16, 24. Tem uma frase de Jesus que vai nos ajudar com o nosso melindre. Ele diz aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Renunciar a si mesmo é abandonar o egoísmo. Quando nós nos melindramos com muita facilidade, com muita frequência, é sinal que estamos voltados para nós mesmos. Queremos que a vida gira em torno da gente. Nós somos o centro das atenções. Então a gente está deixando o nosso egoísmo tomar conta de nós. E é por isso que o melindre vem com muita facilidade. Qualquer coisa nos magoa. Qualquer coisa faz com que fiquemos chateados, emburrados, de cara feia, com o coração acelerado, porque nós queremos que as coisas sejam da forma que a gente gostaria que fosse, e não do jeito que talvez tenha que ser. E quando Jesus diz, tome sua cruz, aceite os desafios. Ninguém cresce se o aprendizado vier de uma forma muito doce. Às vezes é preciso que ele seja um pouco dolorido mesmo. Não gostei do que falaram de mim. Beleza, é uma opinião nossa. Nós temos o dever de não gostar do que o outro está dizendo da gente. Mas também a gente tem que ver que é a opinião dele. E a opinião dele é dele. Não necessariamente quer dizer que nós somos como ele acha que nós somos. Talvez a falta de conhecimento de um e outro faça com que as opiniões sejam divergentes. Mas isso não quer dizer que a gente precise necessariamente se melindrar com isso. Eu não vou com a cara daquele fulano, porque ele acha que eu sou assim, eu sou assado. Não, vamos deixar que ele tenha a opinião dele até que ele nos conheça, até que ele entenda como nós somos, não é? Porque a opinião do outro pertence ao outro. A nossa opinião é que pertence a gente. E quando Jesus diz, siga-me, esse é o maior desafio, seguir Jesus. Porque aí é preciso a gente aprender com ele para agir como tal. E agir como Jesus agiu ainda não é muito fácil para a gente. Seguir Jesus é saber cooperar com ele. Tem uma lição do Emmanuel que fala bem sobre isso, quando ele nos diz, saibamos cooperar. Desse modo, nos círculos de serviço a que fomos chamados para o concurso cristão. Faze tão bem quanto esteja em tuas possibilidades, a obra parcial confiada às tuas mãos. Por hoje, talvez te enganes, supondo servir as autoridades terrestres. No entanto, chegará o minuto revelador no qual reconhecerás que permaneces a serviço do Senhor. Une-te, pois, ao divino artífice, em espírito e verdade,
porque o problema fundamental de nossa paz é justamente o de saber se vivemos nele tanto quanto ele vive em nós. E assim, quando nós vivemos em Cristo e Cristo em nós, consequentemente, essas coisas menores, tipo a maledicência e o melindre, se apequenam cada dia mais. E é isso que eu desejo para todos nós, que nós possamos viver em Cristo e Cristo em nós, para que possamos crescer para Deus. Graças a Deus, que assim seja.